Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de Gestão do Conhecimento da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. E na aula de hoje nós falaremos sobre os conhecimentos empírico e científico. Antes de mais nada, só um ponto a destacar. Na última aula a gente tratou sobre a difusão do conhecimento e lá compreendemos um pouco mais sobre o que seria o tácito e o explícito. E para não confundir, conhecimento tácito e explícito podem se confundir um pouco no conceito aqui de empírico e científico, são um pouco parecidos, praticamente sinônimos. Quando fala-se de tácito é muito parecido com o empírico, quando se fala-se de explícito, um pouco parecido com o científico. Porém, como vamos observar, eles têm algumas diferenças no conceito. O empírico é aquele que tratamos com questões do dia a dia, é o que adquirimos no dia a dia. Basicamente, com base na tentativa e erro. É o conhecimento adquirido através da observação, da experiência, do senso comum. O senso comum é como padrão natural das coisas, não que seja comprovadamente, cientificamente correto, mas pelo senso comum, todo mundo adota, então é dado como um conhecimento padrão, digamos assim, dispensando a necessidade de comprovação científica. Então ele não exige a comprovação científica para se descrever que ele é conhecimento de fato ou não. Um exemplo clássico é a teoria que muitos dos nossos pais falam sobre tomar leite com manga, né? É um exemplo. Não tem nada comprovadamente científico, que é verídico, que faça mal, mas é dado que todo mundo é consensual, que todo mundo acredita que possa fazer mal e muitos não tomam, né? Leite com manga. O conhecimento empírico ele pode ser classificado como uma forma de conhecimento superficial. Falando superficial, ele não tem um embasamento fixo, não tem algo que se fundamente. Ele é subjetivo, ele não tem uma finalidade, não é algo finito. É com base sensorial e espontânea. Então, é algo espontâneo. É considerado como popular, né? Tratado como comum, tem origem no povo. Falou aí, por exemplo, o caso do leite com manga. E pode ser adquirido com o passar do tempo e no convívio com as pessoas e os seres humanos. O conhecimento empírico ele pode ser adquirido aí no passar do tempo entre as pessoas, e são transferidos, né? Ou a forma de pensar, na maioria das vezes, realmente não tem nenhum embasamento, mas mesmo assim é difundido entre parentes, entre familiares. Por ser uma forma de conhecimento passiva, onde não se busca o conhecimento em si, né? Uma forma factível, uma forma real de conhecimento, é comum que ocorram erros no que se é aprendido. Como, por exemplo, do leite com manga. Entre outros, né? Pois não existe um questionamento, não existe uma indagação por que aquilo faz mal, ou por que isso não é benéfico, ou qual a parte científica, a ciência por trás disso, que mostra que não é benéfico. O conhecimento científico, algumas características do conhecimento científico, ele é espontâneo, busca soluções imediatas, sem um planejamento prévio das coisas. Basicamente eu sei como fazer, então vou lá e faço, não tem algo que avalie o risco, avalie os planos, não tem nada, e não tem uma construção ordenada do que vai fazer. Basicamente vai lá e faz. É utilitarista, sem especificar as razões que justificam o seu uso. Um exemplo que a gente tem de conhecimento empírico também é, por exemplo, passar debaixo da escada, deixar um gato preto atravessar, passar por debaixo da escada dá azar. Então, muito disso. A gente não passa, né, com medo de que dê azar. Não tem nada que comprove que isso gere azar. Mas que foi ensinado e foi concebido, né, muitas pessoas, então passa a se utilizar.
subjetivo e baixo poder de crítica. Poucas pessoas vão conseguir refutar ou criticar aquele conhecimento, porque é como, digamos, inaceitável que pense diferente. Conhecimento subordinado a um envolvimento afetivo e emotivo, então envolve uma emoção, envolve alguma questão afetiva que impede a crítica, digamos assim. A linguagem é vaga, não há uma definição clara e consensual dos termos usados, não há uma sistemática, não há algo que comprove. Desconhece os limites de validade, não tem validade, ou se, até onde aquele pressuposto é válido, não sabe explicar as causas dos insucessos ao se modificar algumas das suas condições. Se mudou as condições, não deu o mesmo resultado. Então, ele é subjetivo. Então, não se justifica essas variações no contexto. Para a ciência, é um tipo de evidência inicial para comprovar alguns métodos científicos. Para a ciência, o conhecimento empírico ele acaba sendo um tipo de evidência. Um exemplo, comer comida X é carregada, normalmente. A gente fala assim, né? Comer uma comida X é carregada. Mas não haveria evidências que comprovassem se ela era ou não. Algumas consonantes poderiam provocar, lógico, mas fulaninho comeu a carne tal e estava com uma infecção, estava com uma inflamação ou infecção ou alguma coisa exposta, acabou infeccionando, inflamando. Foi por causa da carne. Até o presente momento, não se tinha nada que se comprovasse o que era, o que causava, né? A partir dali, se torna-se um pressuposto para se fazer uma avaliação metodológica, científica, para identificar a falha ou o que pode ocasionar aquele problema, né? Então, ele é o pontapé, digamos assim, serve como base. Então, toda pesquisa científica, ela começa a partir de um conhecimento vulgar, conhecimento de mundo, digamos assim, de muito do que se é pensado, do que se o dito popular se fala, né? Depois ela começa a se diferenciar por meio de métodos e princípios, ou seja, começa a se questionar e começa a se fazer análises, pesquisas, embasamentos para mostrar, por exemplo, se tem uma toxina no leite, na manga que provoca isso, se uma reação com leite com manga provoca isso, se aquele produto tem características X, se aquela carne, né, tem características X, que em contato com um processo inflamatório prejudica e tudo mais. Então, começa então os métodos e princípios científicos para refutar ou não aquela ideia, né? Para que possa ganhar legitimidade ou não. E assim tornar-se um conhecimento científico para todos. A teoria empírica experimental do conhecimento empírico descreve que o processo de comunicação como uma forma mecânica imediata entre o estímulo e a resposta. Não é algo que a gente constrói, se embasa e se compartilha, se refuta e se refuta todas as teses e tudo mais. Não. É algo que vai se construindo no decorrer do processo, digamos assim, de vida, né? É algo mecânico, algo que é ensinado e se estimula e vai se ensinando e vai se aprendendo. Não tem algo embasamento científico para chegar àquilo. É um processo mecânico. E a forma mais comum de conhecimento empírico pois se baseia em experiências vividas, seja no dia a dia, nas decorrências do processo. No momento que você vai trabalhar numa organização e aquilo que você aprende naquele dia, no dia a dia, o senso comum que dá certo, que fez, que dá certo, que não tem uma corrente científica que mostre que aquilo deu certo. Mas para você deu certo, é um estímulo, né? É algo que vai se construindo dentro do seu conhecimento diário. O próprio Thomas Edison escrevia que uma experiência nunca é um fracasso, pois sempre vem demonstrar algo, ou seja, uma experiência. Tudo que a gente vive na nossa vida, nos processos cotidianos, do conhecimento que é compartilhado, nunca é um fracasso. Vai demonstrar alguma coisa. E dali pode surgir o início, né? O início de um processo científico, da metodologia científica, de uma pesquisa científica.
Já o conhecimento científico é o conhecimento racional. Enquanto a gente estava falando ali sobre a questão de não ter embasamento, não ter confirmações ou provas que refutem, ou que não refutem, ou que justifiquem, aqui nós estamos falando de algo racional, sistemático. Tem toda uma estrutura, né, para provar ou não provar a tese, as teorias. Ele é exato e verificável da realidade, ou seja, ele compara e tem como se replicar, tem como se avaliar com a realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. O conhecimento científico ele é obtido por interpretação de dados, hipóteses, teorias e leis, que ajudam a explicar e contextualizar resultados. Aborda experimentos, observações, modelagens e testes. Através dos dados, a gente pode começar a ter inferências, né? Comportamento do ser humano, pode ser, por exemplo, comportamentos de temperatura. Eu posso inferir que a temperatura ela vai definir, ela vai variar ou ela vai interferir em alguns contextos. Então, são dados que vão me dar suporte à análise científica. Eu posso definir hipóteses, como hipóteses da reação do corpo, reação do organismo a situações, a medicamentos X, Y, Z, as reações que possam ter, as que não possam ter. Por exemplo, a gente está agora falando sobre Covid, falando, por exemplo, sobre as vacinas, né? As hipóteses, quando vai se desenvolver uma vacina, a hipótese de ter uma reação, a hipótese de não ter uma reação, a hipótese de se ter um uma eficácia X, a hipótese de se não ter. E aí, os estudos são para comprovar ou não aquelas hipóteses. As teorias vai muito do senso coletivo, teorias criadas através dos conceitos, acadêmicos principalmente, e das leis que se criam. Vamos falar das leis da física. E isso podem ser explicados. As teorias precisam ser explicadas. Se você tem uma teoria do comportamento do ser humano, o comportamento do ser humano tem características A, o comportamento do ser humano tem características B, segue uma teoria que pode ser refutada ou não. As leis da física, por exemplo, reação, ação e reação, podem ser comprovados, podem ser explicados e ser contextualizado através de resultados. Basicamente, o conhecimento científico ele é provado através dos resultados. Então, você tem uma base, uma teoria, uma hipótese, e os resultados vão lhe refutar, vão comprovar ou anular aqueles resultados, aquela hipótese que foi construída. Ela aborda experimentos, sem experimentos, né, fica difícil de se avaliar, observações, modelos, modelagens e testes do processo. O conhecimento científico, ele também se caracteriza pela dúvida, pela investigação e pelo conhecimento em si. Ele surge não apenas da necessidade de encontrar soluções. Normalmente a gente pensa, o conhecimento científico ele vai surgir da necessidade de se ter alguma solução sobre algo. Não necessariamente. É para problemas de ordem prática na vida diária. Mas do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas. O que é certo hoje pode ser refutado, pode ser criticado, pode ser avaliado. Não necessariamente é uma solução. Um exemplo. Hoje você pode ter uma solução, uma inovação digital e aí não tem nenhum problema. Meus problemas estão todos resolvidos. Só que essa solução pode ter também um custo. A gente pode melhorar o custo dessa solução. E a partir disso aí a gente pode desenvolver novas pesquisas para criticar. Poxa, essa solução não é viável. Ou essa solução provoca um efeito diverso em questão da saúde, provoca um problema ambiental, provoca N fatores. Então, pode ser criticado, pode ser refutado as teorias ou aquela solução que já existe. Não querem dizer que não existe a solução, mas que podem encontrar soluções melhores, né?
O conhecimento científico, na sua pretensão de construir uma resposta segura para responder às dúvidas existentes, propõe-se dois ideais: o ideal da racionalidade e o ideal da objetividade. São basicamente o que se baseia o conhecimento científico em cima desses dois ideais: racionalidade e objetividade. Na racionalidade, a racionalidade consiste em atingir uma sistematização coerente do conhecimento presente em todas as teorias e leis. O conhecimento das diferentes teorias e leis formalizam-se através de enunciados que, confrontados uns com os outros, devem apresentar um elevado nível de consistência lógica entre suas afirmações. Aquela ideia do conceito racional, aquilo que é real, digamos assim, que pode ser provado por leis, que pode ser provado através de um processo lógico, de que 1, 2 mais 2 são 4, por exemplo, de que se misturar um produto X e um produto Y, ele vai dar um produto Z como resultado do processo químico, nas condições tal, ele vai ter uma reação assim, assim, assado. Provado de forma lógica e bem embasado sobre os resultados que possam alcançar. Lógico, de forma sistemática, como diz, né, a questão do conhecimento, que tem algo que não crie, né, seja algo objetivo, mas que tenha uma construção lógica sobre ele. A objetividade vai justamente em contraponto à questão da subjetividade do conhecimento empírico, né? Ele pretende que as teorias científicas como modelos teóricos representativos da realidade sejam construções conceituais que representem com fidelidade o mundo real, objetivo, não é um meio termo, passíveis de ser submetidas a testes experimentais e aceites pela comunidade científica, comprovadas na sua veracidade. Aquele conceito, se misturar produto A, produto B, vai dar um produto C, não vai dar um produto D, por exemplo, naquelas condições específicas de temperatura, de pressão, tal, as condições físicas que foram discriminadas. É um exemplo. Se você tem uma receita de um bolo, e a receita do bolo descreve tudo passo a passo, aquela receita ali, ao seguir a risca ela, tem que sair como resultado um bolo, né? Não vai sair como resultado outro produto a não ser um bolo. Se você seguir conforme discriminado lá, obedecendo todas as condições, segue o bolo. Então, obedece o princípio da objetividade. Não tem como sair outra coisa a não ser aquilo que está proposto a ser. Então, dentro do contexto do conhecimento científico, ele surge através da observação de um fenômeno, primeiramente, indagação, então a elaboração de perguntas, questionamentos, né, breves questionamentos, construção das hipóteses, talvez isso seja isso, isso, isso. Dessas hipóteses são feitos testes para comprovar ou não essas hipóteses, né, ou refutar elas. Esses testes são feitos resultados que os resultados vão dizer, era minha hipótese, era isso, ou era A, ou era B. Um exemplo, aí imagina que as pessoas adoeceram, as perguntas que ficam, o que pode ter acontecido para as pessoas adoecerem assim? Alguns, pode ser vírus, pode ser alguma bactéria, pode ser alguma reação, alguma coisa do tipo. Vamos fazer testes. Então, vamos dizer, seja vírus e seja bactéria. Se são vírus, os resultados vão dizer dos testes se são vírus, são bactérias, não sei que são bactérias. A partir do momento que se diz, foram vírus, então agora compartilha esse conhecimento. Olha, as pessoas estão infectadas com vírus. Então, esse é o processo da construção do conhecimento científico. Observação do fenômeno, elaboração da pergunta, criação de hipóteses, realização de testes, análise de resultados e compartilhamento do conhecimento. Você pode observar que aí obedece uma lógica racional, né, de que tudo é provado através de componentes, tem uma sistemática que componentes acabam convergendo para um resultado único e não tendo uma subjetividade sobre os resultados do conceito. O conhecimento científico ele pode ser de forma ampla, qualquer tipo de saber, artes, arquitetura, música, engenharias, biologias, culturas, entre outros.
Pode ser restrito, por exemplo, como no estudo da natureza física, visando a compreensão de seus fenômenos, sua classificação e dominação, parte do ser humano em seu benefício, usando métodos rigorosos de investigação. O conhecimento científico, ele possui um método, um conjunto de princípios que norteiam a conduta do cientista ao longo da produção do conhecimento. Ele precisa ser, como a gente viu, racional e objetivo, ater-se aos fatos, ou seja, os fatos são importantes para a construção, transcende esses fatos, ou seja, o que tem a amplificar para observar além do que já existe, precisa ser analítico a partir do momento que ele coleta os dados, analisa os dados, busca ter, vezes, interferências sobre os dados, e ele precisa ter exatidão e clareza. Um conhecimento sem ser claro, sem ser correto, exato, científico, ele passa a não ter muita credencialidade, passa a não ser tão confiável, confiabilidade. E tem que ser claro. E também comunicável entre todos. Então, traçamos aqui um exemplo entre o conhecimento empírico e o científico. O científico é real, é palpável, factível de ser comprovado. O empírico é simplesmente valorativo, é do conhecimento humano. O científico é contingente, tem como ser provável, tem como ser refutado. O empírico é simplesmente reflexivo. Ele é sistemático, o científico, ele tem consonantes que provam, lógicas que se conectam para alcançar, para mostrar por A mais B que é assim, o que é de outra forma. O empírico já é sistemático, não tem um sistema, não tem uma ordenação de como surgiu aquele conhecimento. Ambos são verificáveis, né? Tanto o empírico como o científico, mesmo que o empírico seja algo que for criado, mas tem como ser verificado. Ambos são falíveis, podem estar certos, podem não estar certos. O científico, ele é exato, mas ele é mais aproximadamente exato. Hoje pode ser que refutem a ideia. Ah, isso aqui está errado, isso aqui está certo. O empírico é praticamente inexato. A partir do momento que a gente pega o empírico e se trabalha uma metodologia científica em cima dele, a gente pode transformar ele em conhecimento científico. O próprio Einstein diz, né? Informação não é conhecimento. A única fonte do conhecimento é experiência. É a vida, é o decorrer dos processos. E do conhecimento empírico, a gente pode se transformar em um conhecimento científico através do trabalho dele. Então, só deixando bem claro, para não confundir entre tácito e explícito. Tácito parece um pouco empírico, só que o empírico vem muito das questões culturais, do que vive, do senso comum de todos. O tácito é muito do dia a dia também. O explícito é o conhecimento científico sendo, né, construído através de conceitos, teorias também, são muito parecidos os pensamentos. Ok? Obrigado a todos e até a próxima aula.